Leonardo Lopes, diretor de futebol do Esporte Clube do Recife. Leonardo, boa tarde. Te agradecer por nos receber aqui na sua residência. E vamos falar do esporte, né? Vamos, boa tarde, Alessandro, boa tarde, torcida do esporte. Aproveitar essa parada aí de Copa do Mundo para falar um pouquinho do esporte, do que a gente fez aí nesse primeiro semestre e o que é que a gente imagina aí para o resto do campeonato. Jogador de futebol entra em recesso, né? Que é o caso agora. E diretor de futebol entra em recesso? Rapaz, seria até bom que a gente pudesse entrar num recesso aí para dar uma descansada, mas você sabe que a gente tem aí até a próxima semana, mais uma semana só, para ver contratações, para ver jogadores que a gente espera o momento para conversar, para a gente reforçar nosso elenco. Tem a questão também do pagamento dos nossos atletas que está previsto para acontecer entre hoje e amanhã também. Uma coisa bem engraçada, porque a gente como torcedor, você vai para o jogo naquele oba-oba, de ir para estádio. No meu caso eu tenho um camarote na ilha, vou para o camarote com os amigos, chego antes, fico conversando. Aquela resenha que eu brinco até com o Júlio, nosso outro diretor, também novato como eu, é que a grande diferença é que o jogo, você termina o jogo suado como se você tivesse jogado, né? Então é aquela coisa que você fica nervoso, você tá ganhando, você tá com o coração a 150, 160 batimentos, nervoso, querendo que o jogo termine. Quando o time não tá ganhando, você fica tentando de alguma forma passar um pensamento positivo, aquele nervosismo, porque não bota tal jogador. Aí você se lembra que você não é mais torcedor, então você tem que ter aquela racionalidade de pensar no melhor, de ver aqueles jogadores que poderiam ajudar. Você maneira também nos xingamentos, porque é uma coisa que o torcedor fazia muito, xingar o torcedor é muito passional, né? E você como diretor, você tem que ser muito mais racional, sem perder um pouquinho do lado do torcedor, que é importante também, para justamente mexer com os brios quando necessário, para reconhecer quando necessário. E eu acho que o nosso elenco hoje é um elenco que a gente pode dizer que sua principal característica, eu acho que é um elenco muito brioso. Eu acho que essa questão política pela qual o clube vem passando é uma coisa que a gente procura ficar blindado. A gente foi nomeado por Arnaldo Barros, que é o nosso presidente, então a gente é situação, a gente defende ele, mas a gente sabe que o carro-chefe hoje do clube como esporte é o futebol. Então o reflexo da gente estar tendo uma campanha boa no Campeonato Brasileiro, a gente vê que dá uma amenizada nas críticas, a gente procura não confundir futebol com política, justamente para que a gente possa ter o esporte no lugar que ele merece, que é na Série A, até almejando algo a mais no final, mas passo a passo, degrau a degrau. O nosso primeiro objetivo é atingir os 45 pontos, que foi a meta que a gente estabeleceu. A gente espera, aí sim, quando a gente alcançar, a gente pensar em algo mais à frente. Falando um pouco dessa questão da cobrança do torcedor, ela existe praticamente diariamente. Então, a gente, quando cruza com um torcedor ali no varanda, antes de um jogo, ele fala de jogador, reclama de outro. E assim, uma coisa até importante de pontuar, que às vezes também, não, tal jogador não presta, vamos, dispensa. E a gente hoje não é assim tão fácil como o torcedor imagina. Para você dispensar um jogador, você tem uma série de outros fatores envolvidos, como você não pode colocar para treinar em separado por questão de assédio moral. Você não pode se esquecer que é uma pessoa, então você tem que ter toda aquela habilidade de construir uma alternativa que seja rentável tanto para o jogador quanto para o clube, no caso o esporte. Então você começa a ver a coisa de uma maneira muito mais serena e racional do que emotiva. Às vezes a emoção diz, não, fulano fez um gol, vamos renovar o contrato dele por 10 anos. E não é assim. A gente tem que ter realmente esse pé no chão, fazer um registro, porque realmente a nossa diretoria ela tem uma sinergia muito positiva. A gente tem Guilherme, que é um vencedor do futebol do esporte, que está aí nos passando uma série de ensinamentos diários, a postura diária. E a gente, eu e o Júlio e o Lucianinho, a gente procura tirar todo esse aprendizado, transformar isso em dia a dia, para que a gente lá na frente, quem saiba, possa realmente dar continuidade ao trabalho de pessoas tão vitoriosas como a gente citou aqui o Guilherme. Veja, a situação do Agenor é um atleta do esporte, tem contrato com o esporte, pertence ao esporte. Então a gente vai efetivamente, a decisão quanto a aproveitar ou não aproveitar a Agenor é uma decisão do nosso treinador, Claudinei. Né? A Agenor vem treinando normalmente e não chegou nada para a diretoria quanto a questão de negociação, propostas, não. Ele é atleta do esporte, está treinando. E quando o Claudinei entender que deve colocar ele em campo,
vai ser colocado em campo por uma decisão única e exclusiva da nossa comissão técnica. Quanto a se aparecer alguma proposta, vir empresário, alguma coisa, como todo e qualquer jogador do esporte, a gente sempre vai analisar e sempre vai ver o lado positivo para o clube, financeiramente e para o atleta. É até o que Guilherme disse, talvez tenha sido o primeiro aprendizado que a gente teve nessa nova gestão do futebol, que é o seguinte: você ficar com um jogador em seu elenco, ele querendo sair, perde o jogador, perde o elenco, perde o clube. Então é melhor em toda situação. Você não vai fazer nada para ter prejuízo, mas se você puder ter habilidade e construir uma alternativa que agrade a todo mundo, é melhor para todo mundo você encontrar essa alternativa. A situação do Sander é uma situação como todo o elenco do esporte. A gente está fazendo um bom campeonato e vão surgir sondagens, vão surgir eventuais propostas, mas a gente hoje, o Sander é um atleta do esporte, um atleta que se dedica, demonstra abertamente que tem interesse em ficar. Então acho que realmente, se salvo aparecer alguma coisa extraordinária, como foi a questão do Anselmo, que foi uma coisa realmente que muda a vida do atleta, eu acho que o Sander é uma pessoa, um atleta que vai ficar com a gente aí, vai fazer um belíssimo campeonato, como já vem fazendo. Eu acho que ele fica com o nosso elenco. Contratações, continuando aqui o papo, além do lateral, o Sport necessita, né, de um atacante e de um meio de campo. Existe já... Como é que está essa procura no mercado? Está perto, está longe? Está quente, está frio ou tá gelado, né? Como faz a brincadeira dos meus afilhados. Veja, a questão de contratações, a nossa primeira contratação é tentar regularizar a situação financeira dos nossos atletas que saíram para esse mini descanso aí até a segunda-feira. Então a gente vai procurar resolver a situação deles, que a previsão é para amanhã, para aí sim a gente passar do tá gelado para um ficando morno em relação às contratações, que são mais ou menos umas 3 contratações que a gente deve estar aí buscando no mercado para reforçar o nosso elenco. E a gente já tem alguns nomes aí mapeados que a gente vem fazendo sondagens. Óbvio que esse número pode aumentar um pouco caso a gente sofra alguma baixa no nosso elenco, mas a princípio é por aí que a gente vai trabalhar. A probabilidade é que venha de Série A, de Série B? A probabilidade é que venha jogador que queira jogar no esporte, com muita vontade, com muita dedicação e que reforce o nosso elenco. Alessandro, isso é uma coisa bem complicada, isso aí não tem fórmula matemática, a gente não pode dizer que a nossa postura é a correta, a postura anterior é a correta, eu acho que não tem isso, tá? Acho que é uma questão mais de perfil, né? A gente tem um perfil de ter efetivamente essa autoridade, sendo extremamente transparente, na hora de conversar, na hora de cobrar, até como o Guilherme bem colocou na nossa primeira entrevista, quem tivesse insatisfeito, a porta da rua era a serventia da casa. Então, assim, eu não vou pelo lado de dizer que esse jeito é certo, o outro jeito é errado, ou vice-versa. Eu acho que é uma questão de perfil mesmo de cada um. Eu sou mais reservado, o Guilherme também, o Júlio, então a gente procura usar o que a gente é no dia a dia também para a questão hoje na diretoria de futebol. Então a gente tem esse perfil de, pra você ter uma ideia, nem rede social eu tenho, não tenho Instagram, não tenho Facebook, então isso é uma questão, e não tenho não é de agora não tenho desde sempre. Então isso é uma questão muito pessoal, né, que a gente procura, em a gente achando que isso é o certo pelo que a gente faz, a gente vai lutar e vai procurar sempre ter esse cuidado, agora sempre tendo o cuidado de ser muito transparente e muito sincero, porque às vezes você precisa conversar com o jogador, você precisa ter uma atenção com o jogador, você precisa ter o cuidado de conversar. Não estou aqui novamente dizendo que isso está errado, o que se fazia ou que outras pessoas fazem. A questão realmente é uma questão de perfil. Então, nosso perfil é um perfil de estar perto, mas sem estar com essa questão de foto. E eu não falo que isso está certo ou que isso está errado. Para a gente, o nosso perfil, isso a gente não faz. Eu estou fora e escuto muitas histórias dos bastidores, dos relacionamentos lá dentro, as coisas que estão dando certo e também algumas coisas que podem ser melhoradas. E eu te pergunto, vou insistir nisso, por que está dando certo isso aqui? Quais são os motivos que fizeram com que o Sport saísse de uma possível briga por rebaixamento e por um time hoje que a torcida já não pensa em rebaixamento? A torcida já está pensando em coisas maiores, né? Libertadores, ou pelo menos uma vaga na Sul-Americana. Qual o segredo? O que vocês fizeram que mudou de uma hora para outra, da água, eu poderia dizer, para o vinho? Eu acho que uma coisa que eu posso responder com uma absoluta tranquilidade e certeza é que o menor responsável por esse sucesso é a diretoria de futebol. Eu acho que o primeiro grande responsável por isso é o nosso elenco, são os nossos jogadores,
que efetivamente firmaram uma corrente, você vê como se diz no linguajar do futebol, uma liga entre eles, uma vontade enorme, uma doação dentro de campo que enche os olhos de qualquer um, diretor, jogador, torcedor, está todo mundo realmente vendo uma doação bem grande. Eu acho que um outro fator também muito importante foi o nosso treinador. É um treinador muito simples, você que está aí no dia a dia, você vê que ele conversa com todo mundo, ele é uma pessoa de um diálogo fácil, uma linguagem fácil. Eu acho que ele também é um grande responsável, junto com o Luciano, assistente, toda a comissão técnica, por esse sucesso. E o terceiro também, eu acho que o fator importante dessa mudança é a torcida. Eu acho que a torcida chegou junto, a torcida está incentivando, a torcida está enchendo o estádio. A gente ainda quer atingir aquelas 30 mil pessoas na ilha, a gente espera que o torcedor chegue cada vez mais junto, nos apoie. Eu acho que esse é o tripé do nosso sucesso. Acho que a diretoria nisso aí, ela está só juntando as peças, mas não tem muita responsabilidade por esse sucesso, não. O sucesso é todo deles. Veja, quando a gente teve a situação da saída do nosso ex-treinador, a gente sentou, a gente sabia que não tinha tanto tempo para tomar essa decisão. Na nossa diretoria não tem contratação de Guilherme, de Leonardo, de Júlio, de Luciano. A contratação é da diretoria, é do departamento de futebol, independentemente de ser do treinador, de ser de um jogador. Óbvio que o Guilherme é um profundo conhecedor de futebol, um vitorioso, então é uma opinião que nós mais novos a gente sempre escuta com carinho, com atenção, não que a gente não discorde, mas é uma discordância salutar para o bem do clube. A gente diz que quando a gente há divergências, você constrói dentro dessas divergências soluções inteligentes para o bem do clube. Então, na questão do Claudinei foi isso. Surgiu o nome dele, chegou a questão também. Hoje já chega tudo meio que digital, né? Chega um scout, percentual de vitórias, forma de jogar, uma série de informações para a gente. A gente viu que ele fez uma campanha com o Avaí com um orçamento bem modesto e foi rebaixado na questão do saldo de gol, né? Ficou no clube mesmo assim, ou seja, mostrava que era um treinador que tinha um bom trabalho. Fizemos uma ligação, conversamos. Ele veio para Recife e foi aquela coisa de empatia, né? A gente viu que era o cara que a gente estava meio que foi uma decisão unânime, não houve qualquer tipo de discrepância. A gente achou que era um cara que vinha para somar, um cara do bem, um cara de um semblante bem positivo. E graças a Deus, até agora, a gente está vendo que a coisa está caminhando bem certo. Ele é uma pessoa de fácil diálogo, de fácil convivência. E a gente espera que essa relação aí ela perdure por bastante tempo. Está se falando agora que o Claudinei poderia, né? Muito por baixo, mas a gente já ouve o torcedor com medo que o Claudinei vá embora, que alguns clubes começam, né? E isso vai ser comum até o final do campeonato, a dispensar seus treinadores. E o Claudinei está se destacando. Existe perigo do Claudinei sair? Até quando é o contrato dele? Como é que vocês estão pensando já em dar uma renovada nesse contrato? Alessandro, veja só, a questão, a postura do Claudinei é de um profissional extremamente correto. A gente fica até feliz em ver que já tem clube aí falando em Claudinei, pela campanha que ele está fazendo. O esporte hoje, quer queira, quer não queira, pela campanha que tem, pelo orçamento que tem, a gente sabe que é vitrine, né? A gente perdeu o Anselmo da gente, quem levou o Anselmo foi o Carilli, que foi para o jogo aqui na Arena, viu o Anselmo jogando. Então a gente sabe que a gente hoje está na vitrine, e é uma vitrine positiva, né? É a vitrine de que o trabalho está sendo bem feito. Em relação ao Claudinei, a gente vem conversando com ele, não há nada assodado, a gente não vai chamar ele para uma conversa agora, é tudo na base do diálogo, ele é bem transparente com a gente procura ser bem transparente com ele, com qualquer jogador. Então, na hora certa, se for necessário, a gente vai conversar, a gente vai fazer os acertos, a gente sabe, e aquilo voltando para o que a gente disse antes, é muito importante as duas partes quererem. Então, hoje o Claudinei está muito feliz no esporte, a diretoria está muito feliz com o trabalho dele, eu acho que isso é o que importa para a gente pensar para frente. Montagem do elenco. Antigamente a diretoria, e ainda hoje tem muita gente que dita assim, diretoria de futebol é que diz um X percentual de jogadores para o treinador, e já tem gente que defende que o treinador é que tem que comandar, mas essa turma que diz que o treinador tem que comandar, né, à frente disso aí, cobra também que não deve entregar, entre aspas, a chave do clube para ele, para não dar problema, o cara sai e deixa aqueles jogadores da parte dele. Como é que foi essa montagem desse elenco até agora, nessa relação, né? Treinador e equipe de futebol de diretores? Troca de informações. Acho que a resposta é essa. Ele tem nomes que vêm através dele, passa para a gente ver o que é que a gente acha, se está dentro da realidade financeira do clube, se está dentro do que a gente está imaginando também para o elenco. Da mesma forma, todo nome que a gente chega, a gente
conversa com ele, com o Luciano, assistente, faz uma mesa redonda de debates, e se havendo um consenso, a gente não tem decisão por maioria, a gente sempre tem decisão unânime, a gente sempre procura convergir para o ponto que seja melhor para o esporte. Trabalhar elenco, treinador, incentivar a turma com salários atrasados, com problemas financeiros. Fala para mim dessa situação, Léo. Veja, essa questão de salários atrasados hoje não é privilégio do esporte. A gente teve a notícia no final de semana do Abel pedindo demissão porque o Fluminense está 3 meses atrasado e sem perspectiva. Né? Na questão do esporte, a gente vê o esforço diário aí do executivo para resolver. A gente vê que tem situações que estão para acontecer, que é a questão do Diego Souza, é a questão da venda do André. Como é que está o Diego Souza? Veja, a questão do Diego Souza, há um processo, esse valor está depositado em juízo, e o esporte está recorrendo para fazer o levantamento, tá certo, dessa importância. Isso aí, como é justiça, ela não tem um prazo pré-estabelecido. Ela pode ser tanto hoje quanto amanhã, como daqui a 10 dias, 15 dias. Mas a gente sabe que há um empenho do executivo em resolver. A gente tem uma perspectiva grande de dar uma boa atualizada nesses valores que estão em aberto, provavelmente amanhã, tá certo, para que a gente volte com foco 100% no futebol. André, em relação aos valores de André, a gente tem algumas parcelas a receber, que dentro do tempo também vão ser vertidas para a equalização desses valores e a gente poder fazer um campeonato sem muito problema. Deixa eu supor aqui um caso a respeito do André, porque eu estou vindo aqui com as dúvidas que escuto da torcida e até minha também, lógico. Vamos lá, se o Grêmio atrasar, não pagar uma parcela dessa, André volta para o esporte, como é que é essa história? Veja, a garantia para André, houve um contrato, né, que ele só vai se perfazer em cessão definitiva dos direitos que o esporte tinha por André, em caso de pagamento integral da quantia devida. Em caso de atraso, vira um contrato de empréstimo e ao final do ano André voltaria para o esporte.